Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está? Nós vamos para a terceira e última parte das nossas videoaulas sobre regras de acentuação gráfica. Nós vamos ver 4 casos especiais. Quais são esses? Nós vamos ver aí sobre a acentuação gráfica das palavras monossílabas tônicas. Nós vamos ver também dos hiatos i e u tônicos. Vamos ver também quando nós temos um verbo acompanhado de um pronome oblíquo átono e, é claro, o acento diferencial. Prepara aí seu material, seu lápis, sua caneta, sua borracha, seu caderno, seu livro didático, o ambiente onde você vai fazer esta revisão e vamos à nossa aula. Vem comigo. Muito bem, então vamos começar. Aqui, primeiro, vamos ver aqui as palavras monossílabas tônicas. Palavras monossílabas tônicas, monossílabas, mono, quando é uma palavra que só tem uma sílaba. Quando é que uma palavra monossílaba tônica vai receber acento gráfico? Nos seguintes casos. Você vai olhar se ela terminar em, ou nas terminadas em. Se a palavra for uma monossílaba tônica terminada em, um desses casos, quais são os casos? A, E, I, O, ou EL, EI e OI. Esses são os casos em que ela vai receber acento gráfico. Vamos ver os exemplos? Então acompanha aqui comigo, deixa eu pegar aqui o pincel. Uma monossílaba tônica terminada em A. Pode ser, por exemplo, a palavra chá, ou a palavra pá. Monossílabas tônicas. Monossílabas tônicas terminadas em E. Pode ser, por exemplo, fé. Também pode ser a palavra pé. Ou monossílabas tônicas terminadas em O. Pode ser, por exemplo, dó, mó. Você vai ver nesses casos aqui, ó. Então presta atenção. Monossílaba tônica terminada em A. Monossílaba tônica terminada em E. E monossílaba tônica terminada em O. Pode ser singular ou plural. Dó ou dós, mó ou mós. E, é claro, as monossílabas tônicas terminadas nos ditongos abertos EL, EI e OI também recebem acento gráfico. Vamos ver agora este próximo grupo de terminações? EL pode ser, por exemplo, a palavra céu ou a palavra réu. EI, embora seja mais difícil de encontrar, pode ser, por exemplo, a palavra réis. Era um antigo sistema monetário que existia aqui no Brasil no século XIX. OI pode ser a palavra dói. Mói, do verbo moer. Dói e mói. Certo? Então, veja aqui, ó. Monossílaba tônica terminada em EL. Monossílaba tônica terminada em EI, aqui seguida de S nesse caso. E OI. Então, aqui, vemos aqui as monossílabas, deixa eu só colocar essa observação. As terminações podem estar no singular ou no plural. Só para nós fecharmos aqui. Certo? Agora vamos para o número 2. E o número 2 nós vamos falar sobre o quê? Sobre os hiatos tônicos I e U. Então, continua comigo aqui, hein? Vamos agora ao segundo caso. E qual é o caso que nós vamos ver agora? São os hiatos. Quando os hiatos forem I e U tônicos, quando eles são parte da sílaba tônica. Em que situações eles vão receber acento gráfico? Confere aqui comigo. A primeira observação é o seguinte. O I e U, quando forem tônicos e forem hiatos, eles vão ser acentuados graficamente em duas situações. Em qual situação? A primeira diz assim: em palavras paroxítonas, em que esse hiato não é seguido de NH e nem é antecedido, precedido de ditongo. Exemplos. Vou colocar aqui com I, a palavra
colocar aqui embaixo a palavra saída e a palavra saúde. Observe aqui nesses dois exemplos. Lembrando que hiato é quando eu tenho duas vogais, uma do lado da outra na palavra. Na separação silábica, cada uma vai para uma sílaba diferente. Tanto na palavra saída quanto na palavra saúde, elas recebem um acento gráfico e por qual motivo? São paroxítonas. Última sílaba, penúltima sílaba, paroxítona, é o I tônico, está na sílaba tônica, por isso recebe acento gráfico. De igual maneira, a palavra saúde é a penúltima sílaba, portanto, paroxítona, o U tônico, daí também o acento gráfico. Ok? Agora, observe aqui que ele diz que quando o I e o U tônicos vierem depois deles o NH ou antes o ditongo, aí já não assenta graficamente. Deixa eu colocar só dois exemplos para você visualizar isso daqui. Por exemplo, a palavra rainha, você pode dizer, professor, mas a palavra rainha não é uma palavra paroxítona e o I, ele não é o I como o I tônico na palavra rainha, por que não recebe acento gráfico? Por causa disso daqui. Embora na palavra rainha o I seja tônico, uma paroxítona com I tônico, ele é seguido de NH, por isso não recebe acento gráfico. E outro caso, a palavra, vamos colocar aqui, boiuna. Boiuna. Por que na palavra boiuna o U tônico não recebe acento gráfico? Já que eu tenho aqui um hiato. Porque antes tem um ditongo. Então aqui diz que se antes do U tônico houver um ditongo, não recebe acento gráfico. Ok? Essas são as regras relacionadas a palavras paroxítonas. Agora confere aqui comigo quando forem oxítonas que constituem a sílaba final. Ou seja, o final da palavra aparece um I e U ou U tônico. Exemplos. Com I, a palavra açaí, deixa eu colocar aqui separada, açaí. E com U, a palavra baú. Percebeu aqui? Hiato, terminado em I tônico, acento gráfico. Baú, terminado em U tônico, acento gráfico. Ok? Esse é o segundo caso. Você pode dar um print na tela, fazer as anotações. Vamos agora para o terceiro caso. Então, continua aqui comigo. Terceiro caso, confere aqui comigo, na colocação pronominal. Como assim colocação pronominal? É quando eu tenho uma forma verbal, um verbo acompanhado de um pronome oblíquo átono. Isso é colocação pronominal. E quais são os pronomes oblíquos átonos que nós vamos ficar atentos? São esses pronomes aqui, ó. O ló, pronome oblíquo átono. E o mesmo vai ser aqui, ó, nas formas verbais do verbo ir, mas também o ló, quer na sua flexão de gênero masculino ou feminina. De novo aqui repetindo, né? Confere aí comigo, ó. Esse daqui é o pronome oblíquo átono. Vamos ver exemplos para isso ficar mais fácil de nós entendermos. Pense nas seguintes conjugações verbais acompanhadas desses pronomes. Um verbo que seja terminado em A, portanto, terminado em A, o A como tônico, né? Forma verbal terminada em A é ió tônicos. Deixa eu colocar essa observação aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui amá-lo, vivê-lo e compô-lo. Observe aqui nesses três exemplos. Verbo amar, amá-lo, olha aqui o acento gráfico. Amá-lo, oxítono, terminado em A, né? Acompanhado do pronome ló. Aqui, vivê-lo, forma verbal terminada em E tônico, vivê-lo, acentuada graficamente, seguida do pronome oblíquo átono ló. E compô-lo, terminado em O tônico, verbo compor,
seguido do pronome oblíquo lo. Quais são os verbos aqui? São as formas verbais dos verbos amar, viver e compor. Ok? E a outra observação é quando for o i tônico nas formas verbais de verbos que no infinitivo terminam em ui, mas o mesmo pronome oblíquo átono. Como assim? Por exemplo, pense que você fosse combinar o verbo construir mais o pronome lo. Construir mais lo. Olha aqui, ó, a terminação do verbo termina em ui. E, neste caso, o verbo ele ficaria assim. Construí-lo. Tá vendo? Olha aqui, ó. O i ficou tônico, portanto, recebeu acento gráfico seguido do pronome oblíquo lo. E aqui, o traço para indicar que o lo está associado ao verbo construir. Ok? Então, esses são exemplos para o terceiro caso. Você pode dar um print na tela, copiar e vamos terminar nossa videoaula vendo o último caso. Então, fica comigo para nós vermos o último caso. Vamos lá. Bem, para terminar, eu vou colocar para vocês uma lista de palavras em que o acento diferencial é usado. Há o uso opcional, facultativo, e aquele em que ele deve aparecer. Em que situações o acento diferencial ele vai aparecer em palavras? Fazendo uma observação na parte anterior do vídeo, eu havia colocado letra C, colocação pronominal, mas era o número 3. Então está aqui uma errata da parte anterior desta mesma videoaula. Vamos lá, acento diferencial. Ele diferencia o quê? O verbo por da preposição por. O pode no presente ele pode fazer, de pôde. Ele pôde fazer no pretérito perfeito. Tem, ele tem, singular. Eles têm, elas têm, plural. Vem, ele vem, singular. Eles ou elas vêm, plural. Nesses casos aqui, verbo por, a preposição pode, pôde, verbos tem, verbos vem, verbos, o acento diferencial aparece para fazer essas distinções. Há os casos facultativos que você vai encontrar na apostila. Tá bom? Então você pode dar um print, anotar e verificar nossas atividades para treinar aí o acento diferencial. Com isso, nós vamos concluindo a nossa aula por aqui. Espero que tenha ficado claro para você. Na dúvida, volta o vídeo, assiste de novo e nos vemos na próxima videoaula. Acompanha o exercício que vai vir abaixo na descrição do vídeo sobre o acento diferencial. Confere também a apostila que vem acompanhando para você dar uma treinada, tá bom? Então, fique com Deus, até mais, tchau!